Bom dia, abençoada, bom dia, abençoado. Se você está assistindo a gravação, bom dia, boa tarde, boa noite. Estamos aqui com mais uma live sobre reflexões desse livro, Chamados para Criar. Um convite bíblico para criar, inovar e arriscar, de Jordan Raymond. Bom dia a todos que vão chegando, vão me acompanhando nessa live. E também ela vai ficar gravada. Essa é a terceira live nossa sobre esse livro. Esse livro me impactou muito, tem me impactado muito. E eu senti no coração que eu deveria compartilhar com vocês, trazer todos esses ensinamentos. No meu feed tem a gravação da introdução e obrigada. Tem. Tô com negocinho de batom, ó. Acontece, ao vivo é assim. E tem o primeiro capítulo, a primeira parte, onde a gente fala de Deus como o primeiro caráter dele, apresentado na Bíblia como criador, né? Deus foi o primeiro empreendedor que existiu, porque ele criou algo do nada. 2, ele trouxe ordem ao caos, né? 3, ele fez algo a serviço dos outros, né? E correndo risco. Eu trago justamente essa reflexão, como é que Deus correu risco, né? E sendo empreendedor nesse sentido. E hoje a gente vai dar uma continuidade. Se você não assistiu essa primeira parte, a live está gravada, né? Para você poder assistir. Então, vamos começar. E já sabe, curta, comente, compartilhe. É muito gostoso a gente ter um feedback, saber como esse livro tem impactado as pessoas. Então, a gente viu, né, na primeira live que Deus foi o primeiro empreendedor que existiu. E aí o livro traz o seguinte, que logo após Gênesis, né, que Gênesis fala justamente isso, de toda esse caráter de Deus como primeiro empreendedor, né, como criador, a gente tem o chamado de Deus para Bezael, que foi o construtor, né? Vamos dizer, o engenheiro, o mestre de obras do tabernáculo. E é muito interessante que Deus fala o seguinte para Jezabel. Ele fala para Moisés, né? Fala, olha, chame Jezabel da tribo de Judá, filho do U, porque eu enchi com meu espírito. Tá? Eu dando-lhe sabedoria, entendimento, habilidades para atividade artística, para criar obras, para trabalhar com ouro, prata e bronze, né, para lavrar pedras, né, e trabalhar madeira. Ou seja, antes de começar a obra do tabernáculo, o que é o tabernáculo? Né? O tabernáculo é essencialmente uma caracterização física de como o universo deveria ser, ou seja, com Deus no centro e a gente ao redor. E antes de Bezabel ser assim, esse mestre de obra do tabernáculo, esse construtor de tabernáculo, Deus encheu ele de Espírito Santo. E por que Deus encheu ele de Espírito Santo, né? Porque Deus, sendo o primeiro empreendedor e a fonte de toda a criatividade e engenhosidade. Então, para construir o tabernáculo, tá? Para construir essa representação essencial de como deveria ser o universo, Jezabel precisava estar cheio do Espírito Santo. Então, quando nós empreendemos, como nós criamos, né, fazemos o quê? A gente deve se encher do Espírito Santo antes de tudo. A gente deve realmente estar com essa unção, né, para ser a semelhança
de Deus na terra. Deus nos criou a semelhança, a imagem e semelhança dele. O que, que é essa imagem? O que, que é essa semelhança? É refletir o original, refletir aquilo que foi criado. Então, a gente, sendo criado à imagem e semelhança dele, nós temos essa capacidade criadora, nós temos essa capacidade transformadora e empreendedora. E com isso, o que, que acontece? A gente precisa da unção dele, a unção desse primeiro criador, desse primeiro empreendedor, precisamos dessa unção da engenhosidade que Deus tem. E aí refletir isso no nosso trabalho. Hernani, bom dia, bom domingo para você também. E aí ele traz uma reflexão, esse livro, que eu achei... Cara, eu fiquei pensando isso quando eu li. Sabe assim, aquelas coisas que, óbvio, aconteceu, mas você não consegue ver, você não tinha visto antes? Bem, o que aconteceu? Para quem não sabe, durante 30 anos, né, a Bíblia não fala muito fala do nascimento de Jesus, mas ele não fala, tipo, como foi a infância dele, adolescência, fala muito pouco, tem poucas referências, né? A única vez que a Bíblia fala, assim, desse adulto, antes dos 30 anos de Jesus, né, é que ele trabalhava. Sim, Jesus era carpinteiro. E é tão interessante a gente cair essa ficha, né? Jesus, com o pai dele, pai terreno dele, José, né? Tinha uma microempresa familiar, tinha uma empresa familiar. Né? Provavelmente, quase certo que José ensinou Jesus a carpintaria. E aí ele traz um comentário muito interessante, que na tradução veio o carpinteiro, né? E a gente tem hoje em dia a ideia do carpinteiro é aquele que só mexe com a madeira, só trabalha com a madeira, né? Constrói coisas com madeira. Mas, na verdade, Jesus e José, o carpinteiro da época, era um construtor. É essencialmente alguém que trabalha com a madeira, trabalha com ferro, trabalha, enfim, ourives. Ele era esse construtor. E ele tinha essa microempresa com o pai dele. Então, veja se cai a ficha para você. Jesus dando orçamento. Olha, se conseguir construir um berço com um mogno, o preço é tantas dracmas, que é a moeda da época. Mas se você conhece construir com pinho, também dá para construir, custa tanto. O prazo para a construção do berço é de tantos dias, tá? Você aceita o orçamento ou não? Imagina essa negociação. Jesus fazia essa negociação. Ele negociava isso, porque ele era carpinteiro, ele tinha um negócio, ele tinha um empreendedorismo antes de sair para a missão dele de evangelizar o mundo, de crescer o mundo, enfim, de trazer a nossa salvação. Antes dele ir para o ministério, ele tinha isso, né? Ele trabalhava, ele não fez qualquer trabalho. E é tão interessante, o livro traz outra reflexão que eu acho fantástica, muito legal. Vamos lá, onde seria o óbvio da gente achar que o Filho de Deus, Deus encarnado, deveria nascer, né? Provavelmente a nossa mente colocaria Deus aonde? Colocaria Deus nascendo numa família de sacerdotes, para estar lá estudando a palavra, para ter autoridade sobre essa palavra, né? Um ensinamento profundo sobre ela, um pai terreno que fosse um sacerdote, que estaria sempre no templo, ou trabalhando sobre isso, fazendo tudo isso, lendo as escrituras, ou um fariseu, uma família de fariseu igual Paulo, né? Que toda aquela espiritualidade. Das milhares de opções que Deus tinha como projetar o plano dele, da vinda dele aqui na Terra, da vida dele na Terra, foi como construtor, foi como empreendedor, foi como criador. E por que será que Deus faz isso, né? Por que Deus mostra
traz Jesus, vem em carne, vem aqui para nós, não como um sacerdote, né, um trabalho primordial, e sim como um construtor, um carpinteiro, né? Porque para refletir e mostrar a importância desse caráter criativo, desse caráter, dessa característica de criação de Deus. E, gente, essa imagem eu acho fantástica, né? Já pensou Jesus tirando o orçamento, negociando o preço? E aí esse trecho do livro me fez refletir, não é dele essa reflexão, o sacrifício de Jesus na cruz só tem validade, só tem efeito se ele não tivesse pecado, né? Se ele tivesse pecado, ele estaria pagando para o preço do pecado dele. Ele não precisava morrer, porque o salário do pecado é a morte. Então, Jesus não precisava, ele não pecou, né? O que ele fez? Ele se colocou no nosso lugar para nos salvar, né? Pagou o nosso preço. Quem deveria pagar essa dívida éramos nós e Jesus, que não tinha pecado, ou seja, ele tinha crédito porque ele não tinha pecado, né? Então ele podia pagar o nosso preço. E aí a gente traz uma reflexão que a obra dele, o sacrifício dele, né, acontece depois dessa vida de empreendedor, de carpinteiro, uma pessoa que trabalhava, tirava orçamento, fazia pedido, construía, entregava produtos para os clientes, enfim, né? Criava, construía as coisas, tentava captar a necessidade do cliente. Será que como é que você quer mesmo esse imóvel? Como é que você quer mesmo essa casa? Como é que você quer esse produto? Então, Jesus fez tudo isso durante não 30 anos, né? Mas pelo menos durante uns 20 anos, 15, 25 anos, ele fez isso. Né? Ele negociou, ele trabalhou, né? Ele fez orçamento e tudo mais. E ele se manteve íntegro para fazer o seu ministério, ensinar e morrer por nós, fazer o sacrifício da cruz. Então, às vezes a gente olha o nosso trabalho como algo muito profano, né? Como algo muito desconectado com uma espiritualidade, como algo que não tem conexão com o espiritual. Não estou aqui falando da divisão do espiritual e do laico. Eu estou falando do nosso dia a dia. A gente menospreza essa característica de Deus, de criação, de fazer algo, de empreender, sendo que a maior parte da vida de Jesus, né? A Bíblia fala praticamente só de 3 anos dele. A maior parte da vida dele foi justamente fazer esse trabalho, né? Fazer criação, empreender, construir, transformar. Essa característica dele foi a que mais passou por tanto tempo. E aqui na Terra, né? Não foi a que mais foi retratada, mas aí a gente tem o Deus Pai, né? Que criou tudo, criou todas as coisas. Mas você tem aí a noção que Deus trabalhou, Jesus trabalhou como carpinteiro. E então isso está em Marcos 6:3, né? Que ele trabalhou com isso. Bebam água, tá? Aí ele traz tudo mais, né? E aí, como o Pepper fala, um pastor, né? Fala assim: glorificar a Deus simplesmente quer dizer refletir a sua grandeza ou revelar suas características a outro. Vou repetir essa frase. Olha o tamanho, a conexão, o peso, a grandeza dessa frase. Glorificar a Deus simplesmente quer dizer
refletir a sua grandeza ou revelar suas características, né? Então, desde o princípio, Deus, né? Desde o princípio dos tempos, Deus está criando um mundo para nós, né? Está criando esse mundo, correndo um risco supremo. Ele está realmente tendo esse papel, tendo esse perfil. E na cruz, esse risco de empreender, de construir, nos criar, né, foi o dividendo de todo esse investimento. Então, é muito bonito a gente pensar que Deus, né, a gente tem sim no nosso trabalho, e aí eu não estou falando só um trabalho de construção, é um trabalho que pode ser administrativo, um funcionário público, tudo que a gente faz, uma dona de casa, né? Quando você faz uma refeição, quando você faz alguma coisa, quando você cria uma planilha, você faz um texto, você arruma uma casa, você está criando e você está refletindo Deus, essa característica dele. Você está glorificando a Deus. E aí ele traz algo também bem interessante. Bem, vocês viram, né? Eu sou apaixonada por esse livro. Ele traz. A gente está aqui falando, acho que de umas 6 páginas, gente, 6 folhinhas. Olha o quanto traz de riqueza para nosso viver. Ele fala que nós somos co-criadores em Cristo Jesus, em Deus, quando nós somos feitos à sua imagem e semelhança. E o Jordan conta uma história muito interessante, que nos primeiros anos de vida da filha dele, os pais deram de Natal um piano para elas, né? E ela pegou o piano na noite de Natal e começou a tocar e tudo mais, aquela alegria, tirando o som daquele brinquedo, né? Daquele piano. E ele ficou muito feliz porque ele viu o reflexo dele nesse prazer dela mexendo na música, porque ele também toca, ele gosta de música, né? Então ele traz essa reflexão que a alegria que ele sentiu da filha dele, né, numa fração, né, num momento refletindo um pouco dele nela, né, na atitude dela, imagina a alegria de Deus quando ele experimenta a alegria que Deus deve sentir quando ele vê o seu caráter sendo refletido por nós, seus filhos e filhas. Então, o quanto Deus deve ficar feliz quando nós criamos algo para alguém, criamos algo, fazemos do nosso trabalho algo para glorificar e refletir esse caráter dele. Nossa, eu fico tão emocionada, né? E eu fico muito... Isso trouxe uma emoção, trouxe uma força para o meu trabalho, trouxe uma nova forma de ver o meu trabalho, o meu dia a dia, né? Seja um trabalho que eu goste no momento, uma atividade do trabalho, eu gosto do meu trabalho, mas tem atividades que eu não gosto, né? E quando você muda essa perspectiva, que mesmo aquela atividade do seu trabalho, ela é uma atividade que é uma oportunidade de glorificar, né? Deus, refletir esse caráter de Deus. Percebe o quanto você tem de mudança, né? O quanto você tem de transformação nesse lugar, o quanto esse dá uma virada de chave, né? Não é um trabalho em si, nós não estamos falando do outro, é uma forma de refletir mesmo o caráter de Senhor. E aí, outra coisa que ele fala, né, que Deus criou as coisas até o 6º dia, né? Mas ele fala assim, o mais tão surpreendente do que Deus criou, que está lá em Gênesis, Deus criou a terra, dividiu o céu, a terra, trouxe as plantas e tudo mais. É interessantíssimo ver, e isso é reflexão do livro, o que Deus não criou. Né? O quanto ele não criou. Então ele traz o seguinte: Deus criou a terra, mas ele não criou o sistema de irrigação.
Quem criou fomos nós. Deus criou as estrelas, mas Ele não criou o aplicativo que faz você olhar, direcionar para as estrelas e dizer quais são os nomes de cada uma. Né? Deus deixou a Terra, digamos assim, bem subdesenvolvida e sem cultivo. E aí Ele nos chama para criar, para ser co-criadores, porque Ele fala o seguinte: e Deus criou o homem à sua imagem, e a imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Olha quantas vezes a palavra criou aparece em Gênesis 1, 27. E Deus criou o homem à sua imagem. À sua imagem de Deus o criou. Homem e mulher os criou. Ou seja, Deus criou a imagem, a sua imagem, que implica, obviamente, que criou a gente com as características criativas de Deus. Deus fez os humanos à sua imagem para que o mundo pudesse ser preenchido por refletores de Deus. Sim, porque, mais uma vez, né, quando a gente fala de uma imagem, a gente fala que ela reflete o original, né? As imagens, elas trazem características do original, trazem detalhes do original. Então, nós somos 7 bilhões, quase 7 bilhões de reflexos de Deus na Terra. Somos 7 bilhões de refletores de Deus na Terra. Isso é fantástico, né? E aí ele manda a gente se multiplicar, né? Que Deus fala para encher a terra. Mas aí ele traz uma reflexão muito interessante, que não é só uma criação, não é só uma multiplicação, né? Não é só fazer com que as coisas se encham, a gente só se multiplica, né? Tudo que demonstra no texto, né, é que Deus queria, sim, não só meramente aumentar a quantidade de indivíduos da espécie humana, ele queria fazer uma sociedade humana, povoar a gente com uma sociedade humana. Por que ele fala isso, né? Porque quando ele não fala para plantas e animais crescer e multiplicar, ele não fala para as aves fazerem isso. Não, ele fala isso para nós, né? E ele fala isso especificamente para encher a terra conosco. Ora, se você trouxer a reflexão, isso não seria natural, né? As plantas se multiplicam, os animais se multiplicam e tudo tem a ver, a entrar, a ter esse reflexo de multiplicação nossa. Tá? Então, por que Deus foi específico para o ser humano, né? Crescei-vos e multiplicai-vos. Porque ele queria mais do que uma multiplicação só de espécie. Ele queria uma sociedade. Ele queria co-criadores, né? Então, Deus, como é empreendedor, ele investiu um grande recurso de si mesmo, né? Ele deu um espaço no universo para nós. Ele viu Deus nos deu talento, né? Ele investiu uma série de recursos em nós. Para quê? Para a gente refletir e florescer essa comunidade, esse olhar, esse caráter de criação de Deus, esse caráter de transformação, de ver uma necessidade, ver uma necessidade, trazer a solução dessa necessidade e trazer solução nesse caos, né? Então, Deus foi longe em mostrar o seu caráter criativo e empreendedor ao longo de toda a palavra.
Mas quando a gente está realmente trabalhando, empreendendo, a gente realmente reflete, deve refletir, estamos refletindo um dos caráteres principais de Deus, que é de criação. Gente, não dá uma mudada bem grande na forma que a gente vê o nosso trabalho? Não dá uma mudada bem grande de ver o quanto o nosso trabalho pode ser um reflexo mesmo da glória de Deus? O quanto a gente pode estar numa atividade que ocupa pelo menos, né, 1/3 do nosso dia? O quanto isso pode ser uma oportunidade, né? O quanto o nosso trabalho como empreendedor, e aqui eu estou falando do sentido mais amplo, tá? Mais amplo possível, com pessoas que trabalham, criam, transformam, fazem algo para o outro, pode ser um lindo reflexo do amor, desse caráter maravilhoso de Deus. Bem, muito conteúdo para refletir, muito conteúdo para ter ideia, muito conteúdo para tudo hoje, tá? Eu vou terminando por aqui. E mais uma vez, compartilhe se essa palavra te trouxe uma reflexão interessante, né? Curta, porque aí o Instagram divulga para mais pessoas, compartilha para mais pessoas, deixe comentários, isso é muito importante para que haja essa divulgação, se você achar que é válido. Te vejo no próximo domingo.